Você consegue imaginar morrer aos 14 anos e voltar com uma mensagem que pode mudar completamente a forma como você vê as redes sociais? Hoje, vou contar a história impressionante de Emma Grace Johnson, uma adolescente de Charlotte, Carolina do Norte, que passou 12 minutos clinicamente morta após um grave acidente de carro. O que Jesus revelou a ela sobre o que realmente acontece quando passamos horas nas telas dos nossos celulares vai te deixar em choque. Se você tem filhos ou passa muito tempo nas redes sociais, precisa assistir até o final. Era uma tarde chuvosa de outubro em Charlotte, Carolina do Norte. Emma Grace Johnson, de 14 anos, estava no banco de trás do carro da mãe, rolando pelo TikTok sem prestar atenção no mundo ao redor. Ela era uma adolescente comum. Frequentava a First Baptist Church of Charlotte com a família, jogava vôlei na escola e, como a maioria dos jovens da sua idade, passava horas conectada nas redes sociais. Seu irmão mais novo, Ethan, de 10 anos, jogava videogame ao lado dela. A chuva caía tão forte que a mãe pedia constantemente para Emma procurar direções no GPS, mas ela estava irritada, completamente absorvida assistindo vídeos de dança no TikTok. Foi quando tudo mudou em questão de segundos. Um caminhão surgiu do nada na chuva intensa. O grito desesperado da mãe, o barulho do Nintendo Switch de Ethan caindo, o celular de Emma voando pelos ares enquanto o SUV da família capotava 3 vezes na Highway 29. O som do metal se despedaçando, vidros quebrando. E depois, silêncio absoluto. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Emma se viu flutuando acima dos destroços do acidente. Ela podia ver tudo. As luzes das ambulâncias piscando, os bombeiros correndo, sua própria mãe sendo consolada enquanto chorava desesperadamente. Ela observou seu próprio corpo sendo retirado do carro. Seu uniforme de vôlei azul estava rasgado, seu rosto coberto de sangue. Ethan já estava sendo levado numa ambulância. Emma tentou gritar: "Mãe, eu estou bem, estou aqui!" Mas ninguém conseguia ouvi-la. De repente, uma luz intensa começou a envolvê-la. Não era assustadora, pelo contrário, era quente e acolhedora, como um sol num dia perfeito de verão. Emma sentiu-se sendo puxada através do que descreveu como um túnel de luz pura. E foi então que ela o viu. Jesus estava lá, mas não como nas imagens que Emma via na escola dominical da First Baptist Church of Charlotte. Era algo indescritível. Luz pura emanava dele, mas ela ainda conseguia ver seu rosto. Seus olhos pareciam conhecer cada pensamento que ela já teve, cada mensagem maldosa que enviou, cada hora perdida rolando pelas redes sociais. Mas mesmo assim, ela sentiu um amor incondicional. Emma disse seu nome e soou como uma música mais bela que ela já ouvira. Não era uma voz alta, mas preencheu todo o seu ser. "Eu estou morta?" Ela perguntou com lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Era como se todo o amor que ela sempre buscou e toda a paz que nunca soube que precisava estivessem ali, naquele momento. Por um tempo, Jesus respondeu gentilmente: "Mas tenho algo muito importante para te mostrar primeiro." Jesus estendeu a mão e instantaneamente eles estavam em um lugar que Emma descreveu como uma sala gigantesca com milhares de telas flutuando no ar. Em cada uma dessas telas, ela podia ver jovens da sua idade, alguns mais novos, outros mais velhos, todos com os olhos fixos em smartphones, tablets e computadores. "O que é isso?" Emma perguntou, assustada. Com uma expressão de profunda tristeza, Jesus respondeu: "Isso é o que eu vejo todos os dias. Estas são as crianças que eu amo profundamente, mas que não conseguem mais ouvir minha voz." Conforme se aproximavam das telas, Emma pôde ver algo aterrorizante. Ao redor de cada jovem, havia figuras sombrias sussurrando em seus ouvidos. Eram como sombras escuras que se alimentavam da atenção que os jovens davam às telas. "O que são essas coisas?" Emma sussurrou, se aproximando mais de Jesus. "São os servos do inimigo. Eles espalham mentiras através das telas e as crianças não percebem que estão ouvindo vozes que não vêm de mim." Jesus levou Emma até uma tela específica. Uma garota de cerca de 15 anos chorava enquanto rolava pelo Instagram. Ao redor do pescoço dela havia uma corrente pesada e na ponta dessa corrente estava seu smartphone.
A cada deslizada na tela, as figuras sombrias adicionavam mais elos à corrente. Esta é Sara, Jesus disse com compaixão. Ela acredita que não tem valor porque não se parece com as imagens filtradas que vê. Passa 6 horas do dia se comparando com mentiras fabricadas. Emma conseguiu ouvir os pensamentos de Sara. Ninguém se importaria se eu não estivesse mais aqui. Olha como todos os outros são felizes e perfeitos. O coração de Emma se apertou porque ela se reconheceu naquela situação. Quantas vezes ela própria chorou em seu quarto em Charlotte, se sentindo inadequada depois de ver as fotos perfeitas das colegas da First Baptist Church ou da escola. Jesus mostrou outra tela. Um menino de apenas 12 anos jogando videogames violentos até altas horas da noite. As sombras ao redor dele cresciam a cada morte no jogo. Ele não dorme mais de 4 horas por noite há 3 anos. Os jogos foram programados para viciar, para fazer com que ele precise deles. Seus pais não sabem que ele joga até às 3 da manhã. Sua capacidade de sentir compaixão está diminuindo. Então, Jesus fez uma pergunta que mudou tudo. Emma, você sabe quantas horas da sua vida você passou olhando para uma tela? Ela balançou a cabeça, com medo da resposta. Jesus acendou com a mão e apareceu algo como uma ampulheta gigante, mas em vez de areia, estava cheia de momentos preciosos da vida de Emma, momentos que ela nunca mais poderia recuperar. Ela viu a si mesma ignorando sua avó quando ela tentava contar histórias da família, enquanto Emma assistia YouTube. Viu centenas de pôres do sol que perdeu porque estava ocupada tirando selfies. Viu momentos em que ignorou Ethan quando ele queria brincar, porque ela não conseguia parar de rolar o feed do TikTok. 8.422 horas, Jesus disse suavemente. Emma fez o cálculo mentalmente. Era mais de 1 ano inteiro da sua vida, perdido numa tela. Mas todo mundo faz isso? Ela murmurou, se sentindo envergonhada. Exatamente, Jesus respondeu. E é por isso que estou mostrando isso a você. O inimigo encontrou uma forma de entrar em cada casa, cada quarto, cada mente, sem que ninguém perceba. Os pais entregam esses dispositivos aos filhos sem entender que estão dando veneno em pequenas doses viciantes. A parte mais dolorosa da revelação ainda estava por vir. Jesus mostrou a Emma centenas de momentos em que ele tentou falar com ela. Momentos quando ela estava sozinha no quarto, caminhando para a escola ou deitada na cama à noite. Situações em que a presença de Deus estava ali, querendo consolá-la, guiá-la, falar palavras de amor e direção. Mas em cada uma dessas oportunidades, Emma havia escolhido pegar o celular. Escolheu o barulho das notificações em vez da voz suave de Deus. O maior truque do inimigo, Jesus explicou, foi fazer todos acreditarem que estão mais conectados do que nunca, quando na verdade estão mais isolados e sozinhos do que qualquer geração anterior. As lágrimas corriam pelo rosto de Emma. Me perdoa, Jesus. Eu não sabia. Com amor infinito, Jesus a abraçou. É exatamente por isso que você está vendo tudo isso, Emma. Outros precisam saber dessa verdade. Jesus mostrou uma última cena que partiu o coração de Emma. Era a sala de sua casa em Charlotte, mas diferente. Sua família estava reunida jogando um jogo de tabuleiro. Nenhum dispositivo eletrônico à vista. Todos rindo, conversando, realmente conectados uns com os outros. Lá fora chovia, exatamente como no dia do acidente. Mas dentro de casa estava quente e acolhedor. Emma quase podia sentir o cheiro dos cookies que sua mãe estava fazendo. Isso poderia ter sido hoje à noite, Jesus disse com ternura, se os telefones tivessem sido guardados. Emma, seu tempo aqui ainda não terminou. Você tem uma mensagem vital para compartilhar com o mundo. Mas eu não quero voltar, ela respondeu honestamente. Estar na presença de Jesus era perfeito demais. Quero ficar com você. Jesus sorriu com aquele amor que a fazia sentir-se completamente aceita. Eu sempre estou com você.
Mas sua família precisa de você e muitas outras pessoas precisam ouvir o que você viu hoje. Eles vão acreditar em mim? Ela perguntou. Alguns vão, e isso é suficiente para começar uma transformação. Jesus tocou sua testa e instantaneamente Emma sentiu-se sendo puxada de volta, longe daquela luz maravilhosa, através do túnel novamente, cada vez mais rápido. Então veio a dor, muita dor. Ela voltou. Temos pulso. Emma abriu os olhos para luzes hospitalares intensas, máquinas apitando, uma equipe médica correndo ao redor da maca. Seu peito queimava como fogo, todo seu corpo doía intensamente. Os médicos do Carolinas Medical Center chamaram de milagre médico. O coração de Emma havia parado por exatos 12 minutos. Segundo todos os protocolos médicos, ela deveria ter sequelas neurológicas graves, mas todos os exames voltaram completamente normais. Não havia explicação científica. Sua mãe chorou por 3 dias seguidos. Seu pai, que estava em viagem de trabalho, recusou-se a sair do hospital quando chegou. Ethan fez um cartão escrito "Best Sister Ever", mesmo ela tendo sido brava com ele recentemente. Quando finalmente conseguiu falar, a primeira coisa que Emma perguntou foi: "Onde está meu celular?" "Querida, foi destruído no acidente", sua mãe respondeu. E Emma começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Levou semanas para ela contar tudo o que havia visto. Inicialmente teve medo de que não acreditassem, mas algo fundamental havia mudado nela, e sua família podia perceber. Na primeira noite em casa, Emma pediu para todos colocarem seus dispositivos eletrônicos numa cesta. Então contou sobre Jesus, sobre as telas, sobre as sombras, sobre todos os momentos preciosos que haviam perdido como família. Contou como os aparelhos que pensamos que nos conectam, na verdade nos separam do que realmente importa. Seu pai chorou. Ela nunca o havia visto chorar antes. 6 meses depois, a casa da família Johnson em Charlotte estava completamente transformada. Eles criaram uma phone box, onde todos os dispositivos ficam guardados durante as refeições e momentos familiares. Instituíram noites de jogos toda sexta-feira. A mãe de Emma deletou a maioria dos apps de redes sociais. O pai parou de levar trabalho para casa. Ethan ainda joga videogames, mas com horários limitados e preferencialmente jogos que podem jogar juntos. Na First Baptist Church of Charlotte, a família começou a compartilhar o testemunho e muitas outras famílias começaram a repensar o uso da tecnologia em casa. Voltar à escola foi desafiador. Alguns amigos a acharam Emma estranha agora. Alguns pararam de convidá-la para saídas porque ela não queria mais passar o intervalo rolando TikTok. Mas alguns escutaram. Sua melhor amiga, Zoe, deletou o Snapchat depois de ouvir o relato de Emma. Ela havia notado que estava mais ansiosa e triste ultimamente, mas não conseguia entender por quê. Depois de reduzir o tempo nas redes sociais, começou a dormir melhor e se sentir mais em paz. A mãe de Zoe chegou a mandar uma mensagem de agradecimento para a mãe de Emma. Emma admite que ainda é uma batalha diária. Os aplicativos são programados para viciar, para nos puxar de volta constantemente. Às vezes ela pega o celular da mãe emprestado e se pega rolando sem pensar, quase por reflexo. Mas agora ela consegue perceber quando isso acontece. É como se Jesus tivesse aberto seus olhos para ver as correntes invisíveis que nos prendem às telas. A mensagem de Emma é clara e urgente. Para os pais, seus filhos precisam que vocês sejam corajosos. Eles precisam que estabeleçam limites que eles mesmos não conseguem criar. Precisam que criem espaços onde a voz de Deus possa ser mais alta que o barulho das telas. Para os jovens, vocês valem muito mais que o número de seguidores ou curtidas. As vidas perfeitas que vêm online são mentiras fabricadas. As sombras querem que acreditem que estão perdendo algo, mas a verdade é que a vida real está acontecendo bem ao redor de vocês. O desafio de Emma é simples, mas revolucionário. Por apenas um dia, guarde seu celular. Olhe realmente para as pessoas ao seu redor. Escute quando falarem. Sinta o sol no rosto sem tirar uma foto. Você pode se surpreender com o que ouve no silêncio. Jesus disse a Emma que o inimigo não pode criar nada.
ele só consegue distorcer o que Deus criou. Ele pegou nossa necessidade natural de conexão e a transformou em algo que, na verdade, nos isola. Transformou nosso desejo de ser amados em uma busca vazia por aprovação digital. Mas curtidas e seguidores nunca poderão preencher o vazio que só Deus pode preencher. Emma não tem todas as respostas. Ela é apenas uma adolescente de 14 anos de Charlotte que morreu por 12 minutos e voltou diferente. Mas ela sabe o que viu, sabe o que sentiu. E sabe que não podemos continuar vivendo de cabeça baixa, dedos rolando, corações vazios. Largue seu telefone. Olhe para cima. Jesus está esperando para mostrar o que realmente importa, porque nenhum de nós sabe quanto tempo ainda temos. E Emma não quer desperdiçar nem um mais segundo com sombras e telas. Se este testemunho tocou seu coração, compartilhe com pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Deixe nos comentários como você pretende mudar sua relação com as redes sociais. E se você tem filhos, conte-nos como planeja protegê-los das armadilhas digitais que Emma viu. Inscreva-se no canal para mais testemunhos que podem transformar sua perspectiva sobre a vida eterna e o mundo espiritual.